Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura, em 8 de junho de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que lê as matérias do expediente. Temos um convite da ASIC para o segundo Conecta Conde. Primeiro, IA para negócios. Como empresas estão aumentando seus lucros, produtividade e competitividade. Segundo, aspectos práticos da reforma tributária e gestão de passivos fiscais. E terceiro, economia da indicação. Como um negócio local ajuda o outro a vender melhor. No dia 11/6, às 18h30, o local é no Cine Alvorada. Temos também um convite para pessoas especiais, Festa Junina, PEI Fernando Magalhães, dia 12/6, a partir das 18h. Também da diretoria da Escola Professor Fernando Magalhães, temos um convite e solicitação de doação para a Festa Junina. Ela será realizada no dia 12/6 de 2026. Por intermédio do ofício 118, recebemos do senhor prefeito municipal resposta ao requerimento número 12 de 2026. Através do ofício 119, recebemos do senhor prefeito municipal resposta ao requerimento número 14. E por meio do ofício 117 de 2026, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 18 de 2026, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 230.870,80 do orçamento municipal e da outras providências. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Justiça, Finanças, Assistência Social, para que dê o parecer nesse projeto. Requerimento número 19, de autoria do vereador Edson do Nascimento, requerendo ao Poder Executivo Municipal informações sobre serviços de manutenção e reforma das escolas municipais. Encaminho o referido requerimento para as comissões de Justiça e Redação. Indicação número 142, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que realize manutenção no cemitério municipal, incluindo serviços de reparo e reboco no muro, bem como estudos visando a construção de uma capela no local. Indicação número 143, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a troca e manutenção dos alambrados do Estádio Municipal Antônio Heitor Freire Tonhão, no distrito de Barrânia. Indicação número 144, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a instalação de cobertura no parquinho da creche municipal Lourdes de Souza Freire, no distrito de Barrânia. Indicação número 145, de 2026, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a instalação de 2 postes de iluminação pública na rua Arivaldo Brassi, no bairro dos Cristais. Indicação número 146, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização da pintura e revitalização das faixas de estacionamento em diversos pontos da cidade, especialmente naquelas que se encontram apagadas ou com baixa visibilidade.
Indicação número 147, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências por meio da Diretoria Municipal de Educação para a realização de melhorias estruturais, pedagógicas e de recursos humanos da EMEB Dirso Ribeiro. Indicação número 148, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao chefe do Executivo que providencie a substituição das lâmpadas incandescentes por LED em todo o conjunto habitacional Vereador José Fornari, Jardim Redentor. Indicação número 149, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências visando a revitalização completa da Praça Família Remédio, localizada no bairro Várzea. Indicação número 150, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie a instalação de divisórias em drywall e demais adequações necessárias no Centro de Fisioterapia Municipal Dr. Hamilton Olson Monteiro da Silva, visando proporcionar maior conforto, privacidade e proteção aos pacientes durante os atendimentos. Terminado o expediente, senhor presidente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos se reunir logo após o término desta sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão, hoje mesmo. Então, ficam designadas, então, as duas comissões após o término desta sessão. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolino. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Tisha Silva Ferfoga Maguinho. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Nós teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 1 de 2026 do Legislativo Municipal de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, que declara de utilidade pública União Esporte Clube, associação sem fins econômicos, que desenvolve no município de Caconde projetos esportivos e comunitários voltados à promoção da prática gratuita de esportes, da cidadania e da inclusão social e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa declarar de utilidade pública municipal a União Esporte Clube, entidade tradicional fundada em 1º de agosto de 1947, que desenvolve relevante atividade esportiva e social no município de Caconde. A proposição encontra amparo na Lei Municipal número 2.867, de 29 de agosto de 2022, que disciplina o reconhecimento de utilidade pública no âmbito municipal. Nos termos do artigo 2º, inciso 5 da referida lei, poderão ser declaradas de utilidade pública as organizações da sociedade civil que promovam a prática gratuita de esportes. União Esporte Clube, por meio de sua escola de futebol, atende mais de 100 crianças e adolescentes, oferecendo formação esportiva, disciplina, inclusão social e prevenção a situações de vulnerabilidade. A entidade apresentou integralmente a documentação exigida pelo artigo 3º da Lei nº 2.867, de 2022, a saber, Estatuto Social devidamente registrado, ata de eleição da diretoria vigente, CNPJ atualizado, documentos dos dirigentes, balanço patrimonial do exercício anterior subscrito por profissional habilitado, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas nos últimos 12 meses, com comprovação da efetiva prestação de serviços à comunidade. Além disso, não incide em nenhuma das vedações previstas no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal 2.867, de 2022, por não se tratar de entidade partidária,
creditícia ou de benefício restrito aos associados. Portanto, sob os aspectos jurídico, formal e material, a entidade cumpre integralmente os requisitos legais para o reconhecimento de utilidade pública municipal. Trata-se de medida justa e necessária para fortalecer institucionalmente uma associação que há décadas contribui para a formação da juventude cacondense e para o desenvolvimento social do município. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente propositura. Richard Silva Ferfogla Maguim, vereador. Recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, ao público presente, pessoal que está em casa. Bom, como foi lido, a propositura ela tem um valor simbólico, mas mais do que isso, ela retrata em inúmeros sentidos aí que essa propositura foi baseada na legislação, ou seja, ela cumpre os requisitos formais para ela existir, ou seja, de A a Z aí cumpriu com estatuto, com a legislação da concessão da utilidade pública, o CNPJ atualizado, enfim, tudo que foi lido. Isso é muito importante, porque se não fosse isso, não estaria aqui. Mas mais importante do que isso é o porquê que ela está aqui, que é as pessoas, as crianças, inclusive eu, sou resultado desse grande projeto, podemos dizer assim, projeto humano, no final das contas. Então, agora me refiro aqui pessoalmente ao seu Jair, ao Júlio, ao Dudu, que está aqui presente, e a todos os pais e os meninos, as crianças que estão aqui, os adolescentes presentes, porque é por conta de vocês que isso existe. Eu, enquanto vereador, tento olhar para essas situações de uma maneira que a gente consiga ajudar e reconhecer o trabalho de pessoas que aqui no município trabalham para além das suas funções, ou seja, para além de ser um professor, para além de ser um pai de família, como que, além disso, você tem forças para ajudar outras pessoas. E eu falo isso porque eu participei disso. Então, em momentos que eu tive, quanto criança, quanto adolescente, e depois até quanto adulto, dentro do União, que tem mais de 50 anos de histórias, tive a oportunidade de ser feliz enquanto jogador, tentar como promíscuo jogador de bola, depois quanto amigo de todo mundo que a gente se criou lá, e também quando eu tive meus problemas pessoais, inclusive com lesões. O Júlio, que está aqui presente, não pode deixar de mentir. Foi em minha casa, muitas vezes, para me fazer o tratamento fora do expediente de trabalho dele, fora das funções enquanto diretor, treinador do União, enfim, ajudando para além disso. Os meninos que estão aqui presentes podem falar outras histórias, com certeza, de ajudar com chuteira, ajudar com orientação, ajudar com o que for que o projeto em si ajuda. Então, é muito mais do que merecido que a gente reconheça aqui no plenário que tem como função representar a população, reconhecer associações que contribuem no seu papel social, seja em qual área for, hoje dentro do esporte. Eu desconheço outra associação que tenha tamanha grandeza e tamanha importância no município, dentro do esporte, e também regional e estadual. Quem acompanha a página, quem acompanha o trabalho, sabe bem as inúmeras competições, as inúmeras fotografias que ali existem e as inúmeras histórias que a gente pode contar. Cada menino que lá passa, que ainda vai passar, porque aquilo não vai terminar, e a gente sabe que, ao longo dessa história, a gente pode contar várias tentativas de vamos dizer, de dificultar a atividade diária da União, que, no final das contas, é ensinar futebol, mas também colocar a garotada para se reconhecer e ser feliz, no final das contas. Já vi o seu Jair fazer horas extras de serviço para deixar aquele gramado, que é o gramado mais bonito que tem no município, né? Que é aquele verde esmeralda. Então, mas aquilo requer muito esforço, muito amor, para que aquilo fique daquele jeito ao longo da sua história. Então, todo ano está daquela condição belíssima.
Ao Júlio, por todo o esforço que faz, né, com a molecada. Já na minha época fazia aqui, eu acredito que continua fazendo, com o apoio de um pessoal, que é colocar o dele para ajudar. Na nossa época fazia isso, tirava do bolso para colocar a gente para viajar a região, para ser campeão. Infelizmente, ainda continua ocorrendo, com o apoio dos pais, aqui em nome do Dudu, com os parceiros que ali estão. Então, a gente tem hoje o primeiro campo no município, que não é da prefeitura, que é iluminado, para a garotada treinar fora do horário letivo, até porque alterou agora com a PEI, né, com a escola o dia todo, alterou a forma de treinar, então precisa treinar à noite, ou senão não treina. Lá tem arquibancada, enfim. Hoje, a gente vê as mães, os pais frequentando o dia a dia do ambiente do treinamento, fazendo rifa, fazendo almoço, indo junto nas viagens com os alunos. A gente vê histórias de ajuda, precisa de uma chuteira, precisa de um uniforme, precisa de uma orientação em casa. A própria comunidade do União está ali pronta para receber essa garotada, para ajudar a desenvolver. A gente vê diversas pessoas que por lá passaram, da minha geração, que hoje estão inseridas no mercado de trabalho, e com certeza a competitividade, a orientação que a gente cria dentro do esporte é fundamental para que isso aconteça. E eu sempre, em todas as reuniões que eu falo, inclusive aqui, que essa possibilidade de ficar falando, liderando à frente das coisas, muito se vem do esporte, do esporte, inclusive do União, onde eu passei, enfim. Então, falar do projeto do União é falar sobre essa ausência também de política pública no município. Há muita gente tem olhar para essas situações, ou seja, esses clubes e associações do município, para a gente ver como a gente pode ajudar mais. Aqui, hoje, a gente está reconhecendo a utilidade pública deles, no sentido é algo que ajuda crianças, adolescentes do município a desenvolverem atividade motora, a desenvolver a competitividade, a solidariedade, a parceria e o amor pela cidade, porque leva o nome de Caconde pela região, competindo, sonhando. E vão além, que a gente tenha, em algum momento, um jogador famoso da cidade que leve e ajude essas famílias, enfim. É isso. E também a gente olha para esse lugar e vê as ausências também do poder público, que precisa olhar com muito carinho para essas crianças e para essas associações que levam a sério. Ou seja, já que está de pé, tem todos os documentos, está tudo organizado, tem sede, tem professor, tem história, tem crianças que lá participam. Praticamente, a União hoje atua como um poder paralelo no sentido de cumprir uma função social no município que muitas vezes o município não dá conta ou não investe da forma que deveria. O que eu quero dizer com isso? Antes de investir, antes de fazer qualquer tipo de política desportiva, é possível olhar para o município e ver o que tem de bom aqui e investir aqui, abrir o chamamento público, criar realmente um sistema público de esporte que absorva essas associações, no caso aqui a gente está falando da União, mas pode ser outras que surjam, que pode ter outras modalidades do esporte, como luta, bicicleta, enfim. É para isso que a gente está aqui, a gente precisa criar esses mecanismos para que essas pessoas estejam dentro do orçamento público, para que essas crianças tenham oportunidade, que elas saiam de Caconde e vão longe e brilhem. Eu estou dizendo isso tudo porque está inserido dessa luta que a gente está aqui no esporte, sobre o sistema do esporte, sobre o plano do esporte, sobre o fundo do esporte. É sobre isso, porque o município, há muito tempo, optou por um caminho, e esse caminho que ele está fazendo um investimento no município exclui todas as atividades que tem no município. E tem se renovado essa sensação todos os anos. E o alerta que a gente está fazendo aqui é há 5 anos, enquanto temos aqui um clube, uma associação de utilidade pública, que a gente vai aprovar isso, que pode absorver e participar, auxiliar o município na política de desenvolvimento do esporte municipal. Quem melhor para fazer isso, se não pessoas que estão aqui há anos ajudando? Se não com um todo, com uma parcela importante pode ser ajudada. É para isso que a gente tem que estar aqui firmes e fortes para reconhecer o trabalho do União, em toda a sua diretoria, e da garotada que está lá hoje representando o uniforme verde e branco, para que isso se mantenha por gerações e gerações. Eu tenho o maior orgulho de ter participado lá na década de 2010, ganhei títulos lá, e eu fico muito feliz que essa história venha se repetindo anualmente, seja com quem for e como for, que essa garotada se vá à frente. Então,
é por toda essa história de mais de 50 anos, e por muito ainda mais que tem que vir, e por muitas mais conquistas dentro do município e da região, que a gente precisa, sim, reconhecer a utilidade pública da União, porque a gente precisa dar o sinal à prefeitura, à sociedade, de que a gente está aqui para ajudar. E ajudar como que faz? Reconhecendo que no papel está em dia, na realidade também está em dia, e a gente precisa agora promover o quê? O acesso a recursos. A gente vem lutando, inclusive, para ajudá-los em nível estadual, em nível municipal, para que tenha acesso a recursos, para que mantenha, inclusive, as atividades, ampliem a ajuda às pessoas. Então é isso. Por toda a história, pelo gramado, pelos títulos, pela criançada, pelas histórias, pelas mães, pelas crianças, por diversos sonhos que que a União hoje cria na cabeça das pessoas, que esse amor no coração, que é passado de geração em geração, se mantém. Então, aos colegas, agradeço a assinatura que vai à votação daqui a pouco, peço o voto de todo mundo, que assim sendo aprovado aqui em plenário, que o prefeito tão logo sancione essa legislação, para que logo em seguida eles venham aqui numa sessão solene e recebam o certificado, né, de utilidade pública, e aí então possam, com mais um degrau, possam caminhar de maneira autônoma aqui no município. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos, colega vereador, boa noite ao público aqui presente. Quero dar o parabéns aí ao Richa pelo projeto, um projeto bem pensado, elaborado, e que é mais que merecido o clube, um clube que existe em Caconde há muito tempo. Também quero dar parabéns aí ao Jairzinho, aí, que mais de 50% da vida dedicou ali ao clube, muitas vezes com as suas próprias mãos, onde construiu, reformava, que a gente não é cego, a gente passa ali e vê que teve mudança, teve melhoria, e sempre ali preparando para o atleta chegar, já está preparado, o gramado, como o vereador falou. Dizer que é um excelente clube, ao Júlio também aí na parte, né, de preparar os atletas, sempre dedicado, a gente sabe que a luta dele sempre foi em melhoria, e isso a gente não tem que questionar. E também dar parabéns a todos os pais que ali se esforçam para manter o filho ali, porque a gente sabe que o clube não tem condições de manter sem uma mensalidade. E Caconde é meio restrito no financeiro. Então, que esse projeto aí, tenho certeza, o meu voto já é sim, tenho certeza que também da maioria, como já a comissão foi aprovado 100% favorável, que faça um bom aproveito, a hora que a gente sabe que vai ser aprovado, que o recurso não chega de imediato, mas que a hora que começa a chegar, que faça um bom aproveito aí, quem sabe não atender as crianças aí 100% gratuito através de um bom recurso chegando para o clube, porque eu tenho certeza que nós podemos ir atrás e consegue em busca para a melhoria. Isso você pode contar comigo aqui também, e tenho certeza com a casa toda. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só para endossar o que o Richard falou, o que o Edinho falou também, dar os parabéns, né, a todo o grupo aí, o Júlio, o seu Jair, a todos os pais também, porque realmente nesse mundo que a gente está, eu acho que o esporte realmente é a saída para os jovens, né? Então a gente tem que incentivar o que a gente puder fazer. Eu como vereadora, como munícipe, né, até também estou acompanhando também o enteado que está praticando futebol agora. Tive a oportunidade de estar no campo há pouco tempo, vi o trabalho excelente do Júlio, de toda a equipe, né? O Dudu também com o filho dele, a gente vê o empenho, a dedicação, e o esporte realmente é a saída, né, para tanta violência, para tanta coisa, né, coisas ruins que têm acontecido, né, que a gente não quer falar, mas está aí, batendo na nossa porta. E eu acho que o esporte é uma forma assim, de a gente estar protegendo os nossos filhos, os nossos sobrinhos, né, todas as crianças, os jovens. E eu repito, que depender, né, de mim como vereadora, como munícipe, estou à disposição, e eu tenho certeza que os meus colegas também. Então, mais uma vez, parabéns, estamos juntos. Isso aí, parabéns à garotada também que está aí. Continue aí firme. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de exaltar a iniciativa do nobre vereador Maguim e parabenizar
à Comissão de Justiça e Redação pelo parecer favorável e ressaltar a importância do trabalho desenvolvido por uma equipe aguerrida, realmente dedicada. Então, na pessoa do Jairzinho, parabenizo a todos que fazem realmente do clube um clube de inestimáveis serviços prestados ao esporte. E só tenho que acrescentar, desejando que vocês continuem orgulhando a nossa gente, enobrecendo o nosso povo com tanta garra e dedicação. Nasci naquela região, referiu-se o Maguim a mais de meio século de importantes serviços ao esporte e de conquistas, passaram por ali inúmeras gerações e todas elas receberam, evidentemente, o empenho, a dedicação dos que sempre serviram, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado, Richard. Tem meu apoio. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Queria dar os parabéns a todos que, desde o início da primeira diretoria até a última agora, principalmente a última que colocou a documentação em dia, que estava o estatuto e as eleições em atraso. Então, renovou recentemente. Então, parabéns à atual diretoria por deixar a documentação em dia. E ressaltar realmente o trabalho do Jair, do Júlio, esse grande, relevante serviço prestado à comunidade, especial às nossas crianças. Dar os parabéns aos pais pelo apoio, pelo incentivo. E é o seguinte, deixar um recado. É um título de utilidade pública municipal. Como já foi dito, isso pode levar ao caminho de angariar recursos junto ao município. Mas tem mais caminhos. Tem o título estadual e o título federal. E isso traz responsabilidades quando é lidado com o dinheiro público. É o terceiro setor, então tem que ter a transparência. Então, desejo a vocês sucesso, que procurem uma ajuda de profissionais que possam estar orientando nessa parte. Porque quando eu falo-se de dinheiro público, tem que ter a transparência. E, para finalizar, quero ressaltar que eu faço parte da Comissão de Justiça, sou vice-presidente, teve o meu parecer favorável. Senhor presidente, eu já adianto aqui o meu voto, sou favorável. Presidente, só um complemento, por favor. Pois não. É que a minha fala foi tão formal, e depois que todo mundo falou, eu olhei para o Jair chorando, porque ele é uma manteiga também, acho que não, mas só queria dar um complemento, que me fez lembrar de algumas conversas que eu tive com o Júlio lá na beira do campo, bem depois de parar de jogar bola e tal, que é o fundamento principal desse projeto. Sem ele, a gente não ia conseguir aprovar ele, que é o União, ele serve para além dos sócios do União. Acho que esse é o principal ponto que eu não ressaltei. O que eu quero dizer com isso? Que o Júlio ele simplifica assim: Chard, você acha que se aparece um menino aqui, qual hora que for, eu vou fechar a porta do União para ele? Às vezes aparece gente aqui sem chuteira, sem nada. Eu vou falar o que para esse menino, se não for para colocar para dentro do campo? Depois eu vou ver o que ele está passando,
qual que é o problema da família, se dá para trazer para cá, se tem algum parceiro que dá para ajudar a bancar essa bolsa dele, ou seja, para ajudar o custo para o professor dar aula, enfim. Então, assim, existe uma maneira, um sistema que eles criaram que agrega muito além do quadro de sócios, muito além de quem contribui mensalmente, muito além de tudo. Então, assim, é esse o grande valor que a União tem à sociedade cacondense. E esses meninos, muitas vezes, olham para o campo uma oportunidade. Muito melhor olhar para o campo do que para uma biqueira, né? Então, a gente tem, no esporte, essa possibilidade. E, para além disso, a gente tem, na função de um professor, essa porta, essa janela de esperança na vida de muita gente, e muitas famílias, inclusive, que depositam a esperança no futuro, mas não só no futuro no esporte, mas no futuro de ser um homem justo, uma menina justa, reconhecida pela comunidade. E viver em comunidade, no esporte, ajuda esse tipo de coisa. Tenho enormes histórias para contar sobre isso. E encerro ao ver, eu participava aos domingos, né? E você via como aquilo também serve para os pais dos alunos também. Por quê? E aí eu falo para todos os donos de clube do município, como eles servem de lazer no município que pouco oferece. E o esporte, no geral, então aqui é uma saudação em nome do Júlio, do Jair, mas de todos os clubes da cidade, que eu sei que tem representações aqui. O que eu quero dizer com isso? Um pai de família que trabalha a semana inteira na roça, na construção civil, no comércio da cidade, ele tem, aos finais de semana, uma das poucas oportunidades de curtir a vida, que é ir no campo jogar bola com outros pais de família. Contribuem ainda para manter aquilo de pé, para viajar, para comprar bola, mantém o comércio aquecido, porque come, toma uma cervejinha, ajuda o filho para ficar feliz. É muito importante essa existência desses clubes na cidade. Então, vai muito além do que a bola na rede, muito além do que isso. Mas era isso que eu queria complementar. Esse espaço é mais do que necessário. Estou muito orgulhoso que todo mundo comprou a ideia e que o prefeito compre a ideia e sancione isso logo, para que logo a nossa bancada esteja livre para eles usem da palavra e eles mesmos contem a história deles, por eles, para que a gente entenda o quão importante isso para a cidade. Então, parabéns, União. Aproveitar a oportunidade de dizer a vocês, Júlio, e o pessoal todo aí que estão organizando. Eu vou falar organizando porque agora começa uma nova etapa para vocês. E eu me lembro desse trabalho de vocês perfeitamente do saudoso Onofre Cláudio Djalma, o qual eu tive o prazer de aprender futebol com ele. Naquela época nós já começávamos, a gente passeava pelas ruas, acho que o pessoal mais velho aí se lembra disso, que o Djalma fazia a gente sair pelas ruas de uniforme para depois ir treinar. Nós ali, os meninos, limpando aquele campo do União, que era pura mato, barba de bode, que a gente fala assim, e a gente fazia. E foi ali que onde eu me dediquei muito ao futebol. Tive o prazer de treinar no São Paulo Futebol Clube, do qual eu fui aprovado em 1976. A gente treinava no campo do Juventus, então o Djalma via, né, a possibilidade de eu estar junto num profissional. E aquela época realmente era muito difícil. Então, quem me levou foi o saudoso João Orrico, o saudoso curdo do Antônio Alves, e que nós fomos, onde eu fiz o teste e passei no São Paulo. Tive lá 29 dias, não foi nem 30, foram 29 dias, e não me deixaram eu vir. Minha mãe muito preocupada, e eu sozinho lá, treinando no campo do Juventus. E assim que eu cheguei, foi só choro, que minha mãe não me deixou voltar mais, né? Então, até hoje, eu guardo a carta do São Paulo,
onde eles insistiam para que eu voltasse, mas, como se diz, era só eu de filho homem e a minha mãe, então eu atendi o pedido dela. Daí, então, joguei futebol até os meus 18 anos, depois que eu fui estudar em Pinhal. Ainda joguei um pouco de futebol no Pinhalense também. Pouco tempo, mas joguei. Depois vim embora para Caconde, aí me casei e aí abandonei o futebol. Então, vocês me fazem lembrar tudo isso, essa trajetória do Djalma, e vocês deram sequência. Até então, eu há muito tempo não vou ao campo de futebol, né? Me dá saudades, né, de ver o pessoal jogando, os meninos jogando, mas sei que há alguns bons jogadores aqui, bons meninos aqui que se destacam. Então, esse trabalho de vocês é gratificante. Mas ainda, agora, vocês recebendo esse título aí de utilidade pública, peço a vocês também que fiquem sempre de olho nas crianças, nos meninos, no comportamento. E aí, como vocês são, agora, de utilidade pública, que se tiver algum menino com problemas, converse com o psicólogo, logo vocês vão ter recursos para isso, para fazer esse acompanhamento com essa criança, com esse jovem, para que não deixe que eles entrem no mundo das drogas, no mundo dos vícios, né? E a gente sabe o quanto isso deixa uma família triste, né? Então, parabenizo o trabalho de vocês. Nada mais justo do que esse título. Logo, vocês com certeza vão receber recursos. Nós também vamos nos empenhar aí junto aos deputados estaduais, federais, secretarias de esporte, para trazer recursos para vocês, para que possa dar uma continuidade, uma melhoria, que se torne realmente um centro de treinamento, que vocês tenham ali local para preparação física, que realmente seja um futuro assim brilhante para vocês aí. Então, eu desejo a vocês boa sorte, estou à disposição de vocês do que for necessário, e eu acho que a partir de agora eu vou voltar a assistir os jogos aí, porque me dá realmente vontade de ver novamente os meninos aí se destacando no futebol. Então, parabéns a todos vocês. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matérias. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Agora vamos falar coisa muito séria. A outra também era muito séria, mas era mais... era melhor. Rapidamente, eu queria... Bom, esses últimos meses aí, né, a temperatura esquentou. E que bom, porque é assim que as coisas precisam caminhar. A gente precisa ter maturidade e responsabilidade para encarar as coisas da cidade. E eu venho alertando que a gente tem problemas sérios com as decisões que o prefeito vem tomando, e ele continua dobrando as apostas, e isso é problemático, para dizer o mínimo. Então, rapidamente, até porque eu tenho tanta coisa para tocar para frente, despachar, que não vai dar para a gente entrar em todas, mas algumas a gente pode levantar. Primeiro, informo aos colegas, ao prefeito, que hoje eu recebi a confirmação, né, no meu e-mail, que foi instaurado um inquérito civil proposto por mim, né? Eu tinha entrado com uma notícia de fato no ano passado, assim que a gente aprovou aqui na Câmara, com meu voto contra, mas aprovou a legislação, o projeto de lei, que depois virou legislação, sobre urbanização do território. E eu entrei questionando o modo que a prefeitura tem tomado nessas decisões. Falta de documento, falta de planejamento, o que expõe uma vulnerabilidade muito grande do planejamento municipal.
E contra isso, existem regras, contra isso, existem formas de fazer. Eu levei isso ao conhecimento do Ministério Público, mirando essa legislação, mas outras 4, nas quais, inclusive, eu participei. Porque eu não consigo ver a cidade desprotegida da forma que está. E mais auxiliada com o recente precedente, que foi uma inconstitucionalidade de uma legislação que também já tinha sido contra na outra legislatura. Ou seja, hoje, depois de várias rodadas de documentação, o MP abriu um inquérito civil, o que significa que ele irá investigar a situação mais a fundo. No final das contas, ele vai pedir documentos para a prefeitura, ela não vai ter esses documentos, porque nunca teve, e, possivelmente, essas leis podem vir a cair. Ou seja, teremos que recomeçar muitas coisas. E mais do que isso, o MP reconhece uma falha estrutural na prefeitura, no setor de habitação, principalmente de planejamento, que ele vai ter que resolver, que até hoje não resolveu. Eu considero uma grande vitória, no sentido de impor e mostrar que estavam errados, e, com a abertura do inquérito, isso é um indício disso, que irá caminhar. Porque a gente precisa ter essa questão muito bem detida. O município de Caconde precisa proteger a sua cidade, para que o crescimento, o investimento seja seguro e a gente, a população que está aqui, não pague a conta de qualquer crescimento da cidade. A falta de água, a falta de infraestrutura, ela vem da falta de planejamento da cidade. É disso que se trata esse inquérito. Então, que o prefeito agora ele encare mais essa que ele precisa resolver. E não só precisa resolver essa questão, como precisa resolver a questão que eu recebi antes de vir para a sessão, que torna público também. Antes de vir para a sessão, eu recebi um e-mail da comissão de licitação, não, comissão de leilão. E, como sabem, eu tinha impugnado semana passada o leilão da cidade, né, do lote 12 e lote 15, que se trata do Corolla e dos aparelhos do aquário. Por que eu impugnei? Porque no edital e no anexo não existe um documento sequer mostrando o valor dos bens que estão sendo leiloados. Nenhum documento. Tem o valor, tem o bem, mas não tem como chegou naquele valor. E isso não faz sentido, porque é uma coisa pública, não é uma coisa privada que eu possa atribuir valor de qualquer jeito. A gente precisa justificar para o povo o porquê daquele valor. E eu não estou questionando se vale ou não vale aquilo. Eu só quero que ele me prove que ele atribuiu aquele valor. Eu acabei de receber uma resposta e, pasmem, não estou brincando, hein? Que dizendo assim, está tudo certo, um monte de conversa vazia, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo, eu posso, sempre assim. Mas o principal ponto é, na resposta, não tem um único documento comprovando o valor que ele fala que é correto. 0 documento. Então, eu pergunto para os colegas e para a população que está aqui presente, como que eu vou confiar que aquele bem vale aquele valor atribuído no leilão? Não pode. Então, assim, era só juntar um estudo. Ele disse que fez o estudo e tal, mas não apresenta uma nota, fala que o veículo, por exemplo, está ruim, mas não apresenta o porquê que está ruim, não sei o que tem naquele veículo, não sei o que tem no aquário. E eu só impugnei 2 lotes, se eu tivesse impugnado tudo, com certeza não veria também a justificativa de todos, porque ele não apresentou. Era só ter apresentado, não apresentou. E eu falo isso porque quando eles querem fazer documentos, eles fazem documentos. Eu, semana passada, pedi documentos, né, da festa e tal. Eles mandam algumas coisas aqui, sabe? Faz um processo. Está faltando aqui, que eles vão encaminhar essa semana, mas, assim, tem alguma coisinha. Nesse do leilão, que era uma coisa simples, é só enviar o documento, porque é um laudo, né? Ou seja, vai um especialista, olha para o bem, vê se o bem está bom, se está ruim, por que está bom e está ruim, e justifica, junta, anexa. Não tem. Depois, eu sou um problema. Eles não fazem direito. Então, o que eu vou dizer agora? 3 caminhos. Vou, de novo, impugnar a resposta, porque eu posso fazer isso. Ou seja, vou dar mais uma chance para eles apresentarem um documento. Ao mesmo tempo, já vou engatilhar uma representação para o MP de novo e uma representação para o Tribunal de Contas, porque o leilão é semana que vem.
E não é só sobre o leilão em si da semana que vem, é sobre o procedimento. A prefeitura precisa aprender a fazer as coisas. Eu tenho certeza que, para comprar e para vender aqui na Câmara qualquer coisa, tem sistema de compra, tem pesquisa nos sites do Brasil todo para você vender, comprar as coisas. Os atos públicos são totalmente complexos e difíceis. Como é que você compra e vende um bem da cidade como se não fosse nada? Então é isso. Vou tornar público o que eu recebi, avisar a população, e amanhã mais uma representação contra a comissão e o prefeito, porque ele ratificou dizendo que estava tudo certo. Salvo se me apresentarem alguma prova, porque até agora não me apresentaram. Senhor presidente, permita-me mais uma vez a palavra. Palavra concedida. Inicialmente, eu gostaria de, antes de me referir à indicação que fiz hoje, há alguns agradecimentos que eu acho imprescindíveis. Chegou ao meu conhecimento uma preocupação da comunidade, que é também uma preocupação de todos nós vereadores, com relação ao acúmulo de lixo hospitalar na cidade e no distrito de Barrânia. Então, entrei em contato com o Julierme, gestor da saúde, aliás, um notável gestor, e com o Anderson Pinheiro, que é gestor do Departamento de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. Levei ao conhecimento de ambos essa preocupação com o acúmulo de resíduos e a informação que eu tive do Anderson. Aproveito o ensejo para enaltecer a maneira com que ele nos tem atendido, respondendo muitas vezes de forma oficial os nossos questionamentos e indicações, como ele fez. E a informação é de que amanhã a empresa vencedora, né, do processo e que se transformou na responsável pela coleta dos resíduos estará na cidade para fazê-lo. Então a gente tranquiliza, de certa forma, né, as clínicas, né, os laboratórios, enfim, os elementos, né, que também trabalham com essas questões ambientais, as pessoas que trabalham, que estão realmente preocupadas. Então, a notícia é de que amanhã a empresa estará na cidade para fazer a coleta. Aproveito também para agradecer a Alderli Batista, por quanto entrei em contato com ela em relação a algumas famílias muito humildes que estavam precisando de ajuda alimentar e também de cobertores. E ela prontamente nos atendeu. É preciso, então, destacar esse trabalho que está realizando a Alderli. E, por fim, agradecer o Cristiano, por quanto eu havia solicitado uma coisa simples. Eu pedi para que se colocasse lá na Praça Osmar de Oliveira, ali nas proximidades do Toca da Raposa, uma grade de bueiro, porque crianças já tinham se machucado ali, e o atendimento ocorreu. Nunca é tarde para a gente agradecer. E agora espero que o prefeito, recebendo a indicação 148, através da qual nós indicamos a substituição das lâmpadas incandescentes por LED em todo o conjunto habitacional Vereador José Fornari, lá no Jardim Redentor. Até porque é um bairro que tem um expressivo número de famílias, e essa substituição se faz importante, por quanto
as LEDs consomem até 80% menos energia e duram até 50.000 horas contra 1.000 das incandescentes. E um outro fator preponderante também é a redução das substituições, diminuindo, por óbvio, né, os custos de manutenção. E, por derradeiro, a medida tornará o bairro mais iluminado e, portanto, mais digno de moradores e de visitantes. Fica aí a nossa solicitação, nossa indicação ao senhor prefeito. É só isso, senhor presidente. Muito boa noite, muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só explicar rapidinho sobre... Bom, boa noite, né, a todos. Eu estou nessa pressa para falar, me perdoem. Até antes também não desejo boa noite para vocês, acabei falando por cima. Boa noite a todos aqui, meus colegas, aqui que está assistindo em casa. Um prazer receber todos vocês aqui, né, para a gente ter falado aí do União. Mas, enfim, rapidinho, só falar das indicações que eu fiz. O Centro de Fisioterapia, já tinham me falado alguma coisa, e o que eu acho, assim, que eu estou solicitando aqui para o Executivo é uma atenção, porque quem vai fazer esse atendimento de fisioterapia precisa dessa atenção, desse cuidado. Esse novo local de atendimento, ele é muito aberto, né? As pessoas que estão fazendo a fisioterapia se sentem incomodadas, porque as pessoas passam ali e têm uma visão de todo, né, o galpão ali, onde as pessoas fazem essa fisioterapia. E agora, com o frio também, que a gente vai entrar no inverno, agora dia 21, né, de junho, se não me engano, então vai ficar mais frio ainda. Para quem está fazendo fisioterapia, tem que ter um pouco mais de cuidado, né, com essa parte aí do frio. Mas, enfim, uma melhoria, uma atenção que eu estou solicitando essa indicação. A outra é a pintura das faixas de estacionamento. Tem muita gente que fala para mim que não sabe mais a demarcação, está confusa, enfim. Pedir essa pintura. Outra coisa é a atenção também para aquela praça, que se denomina Praça Família Remédio. É a praça conhecida como a Praça do Boccia, né? Onde tem ali a quadra, a malha, e eu acho que ali merecia uma atenção. Aí a gente volta... não queria nem falar desse assunto, mas eu vou aproveitar e tentar resumir, né, não me alongar. Mas a questão do turismo, que até essa semana foi difícil, todo mundo fala, a Beth está falando tudo amém para o que o Richard está falando, sobre a revitalização da Praça do Coreto, que vai ter que o prefeito quer fazer a revitalização, e eu sou contra, né? Coincidentemente, não porque o Richard é contra, porque eu pessoalmente sou contra, as pessoas que chegam até mim também são contra. Então eu represento, né, não só a minha opinião, mas principalmente a opinião das pessoas, né, que me procuram, que é o que eu estou aqui representando os munícipes. Então, as pessoas que me procuram são contra essa revitalização da Praça do Coreto. E no meu modo pessoal de ver, a praça aqui do Boccia, que é um local onde idosos se reúnem para se divertir, né, não só os homens que jogam ali, as mulheres também idosas gostam de conversar ali, as crianças, né, no playground que tem. Então, acho que ali merecia, ali eu acho que é um ponto de turismo, da parte do turismo, que poderia investir ali, seria um custo bem menor, né? Aí a gente já pensa também, não só nessa praça que foi a minha indicação de hoje, que eu estou falando aqui da Praça do Boccia, né, que merecia toda essa revitalização no playground, nos banheiros, na quadra do Boccia, na malha, enfim. Praça do Redentor, Praça da Santa Cruz. Então, acho que assim, e a própria Praça do Coreto, né, eu acredito que uma revitalização, um paisagismo, uma iluminação, já deixaria a Praça do Coreto maravilhosa, ia valorizar muito, né? E eu acho que não seria um valor tão alto quanto que querem fazer, né? Que eu, particularmente, e representando os munícipes, sou contra essa revitalização da Praça do Coreto, então eu teria esse ponto de vista, que eu acho que poderia esse valor ser investido em outras praças, né? Um valor bem menor em cada uma delas, e deixar a maioria dos munícipes, segundo o que eu tenho percebido, muito mais felizes com a nossa cidade. Bom, é isso. Só agora, para terminar, eu queria agradecer também os funcionários lá da Prainha, que esse final de semana eu passei um perrengue ali na margem ali da Prainha, bem no fundo, lá terminando a prainha ali, está com bastante lama, né? Tá até engano, a gente acha que está seco, mas não está, ali está perigoso. E eu acabei quase atolando a minha caminhonete. Passei um perrengue no final de sábado, à noitinha já. Infelizmente, tive esse problema e eu pude contar com os funcionários da Prainha, então estão de parabéns, né? O
o Baião, que é operador de máquinas, o Jefferson, que é socorrista, e o Reginaldo também, que, se não me engano, ele é socorrista ou salva-vidas. Enfim, pude contar com esses 3 funcionários lá, de prontidão, num sábado, né, e agora, com esse frio, não era nem, geralmente não tinha nem funcionário nessa época de frio, que não tem muita frequentador na praia, mas, enfim, pude contar com esses funcionários, eu agradeço imensamente, porque a gente não espera quando pode acontecer um acidente. Se não fossem eles lá, ia ser maior o meu problema. Mas, enfim, é isso. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Boa noite a todos, mais uma vez, a todos que estão nos assistindo também. Quero parabenizar os vereadores aí mais uma vez, e sempre falo isso pelas atitudes, pelas preocupações, pelas indicações. Aliás, tem uma indicação que o vereador Daniel fez para a construção de uma capela, eu fiz também o ano passado, só não constou aqui, eu não me lembro se é no distrito de Barrane. Então, eu acho que é no distrito de Barrane. Então, faltou aqui constar que a capela será no cemitério de Barrane. Lembrando a vocês que a Associação Comercial, no dia 11, fará uma reunião ali no Cine Alvorada, ali no Espaço Cultural Ranieri Mazzilha, 6h30, e será de grande importância. No dia 12, festa no Fernando Magalhães, festa junina, da qual o diretor pede um auxílio aqui para nós vereadores, então ficam aí já o pedido a todos vocês vereadores, se puder colaborar, fala com o diretor da secretaria, a partir de amanhã, porque a festa já é na sexta-feira. Quanto ao leilão aí que o Richard comentou, eu já até comentei isso também na sessão passada, tudo bem que vai a leilão, tem uma comissão e ela tem que elaborar um laudo. Esse laudo, que é praticamente o que o Richard pede ali, é um laudo de avaliação, mas por pessoas capacitadas, conhecedoras de cada determinado lote. Então, se é um carro, então pessoas especializadas dá um parecer ali, fazer um laudo que realmente esse carro precisa ser leiloado por isso, por aquilo. Se não houver necessidade, então a própria administração reveja, bom, esse carro serve para algum outro setor. Né? Então, tem que haver essas iniciativas que faltam realmente, a gente vê em vários, não só a Prefeitura de Caconde, mas em várias outras prefeituras, eu sempre vejo a maneira com que eles elaboram certos leilões aí que não pode ser assim, né? Que realmente tem que haver, elaborar o laudo de avaliação, fazer a justificativa, e eu passei por isso também quando trabalhei na prefeitura, no setor de licitações. A gente tinha um receio até de fazer certas licitações, justamente para precaver o nosso município, né? Precaver também a população, e é um bem público que está sendo levado a leilão. Então, é muito sério, não pode ser assim de qualquer jeito, da noite para o dia, tem que ter uma justificativa muito coerente que repasse para a população a confiança de um bem ser leiloado. Então, acho que falta esses procedimentos e a Prefeitura precisa realmente tomar providência, sim, principalmente nesses setores. O jurídico tem que dar um parecer fundamentado, baseado em leis, que justifique realmente a finalidade do leilão. Bem como ainda, a meu ver, o destino do recurso arrecadado. Então, isso é o que eu mais preservo. Se um bem for leiloado, então o que a Prefeitura vai fazer com esse dinheiro que vai arrecadar? Bom, nós temos a educação para investir, nós temos creches aí para ser melhoradas, enfim, né, vários setores. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter uma coordenação de como vai ser feito e de como vai ser utilizado.
porque é um bem que vai ser leiloado, é um dinheiro que vai ser arrecadado, então a finalidade dele, peraí, então vamos ver, vamos reunir com o pessoal, vamos ver com os diretores de departamentos, ver as necessidades. Temos aí o Fundo Social que precisa angariar recursos aí em virtude do frio, comprar cobertores para as pessoas carentes, enfim, ver tudo aquilo que é necessário e o dinheiro arrecadado ser utilizado em benefício da população. Então, eu vejo por esses lados aí. Mais uma vez, desejando a vocês aí boa sorte, e aproveito para falar para vocês também que agora, de utilidade pública, que vocês, ao longo dos trabalhos de vocês aí, estejam sempre ligados também com as entidades, para que vocês possam organizar festas para arrecadação de recursos, né, seja a PAI, seja a Casa de Acolhimento, seja o orfanato, né. Então, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um bingo aqui no Campo do União, dia tal, aqui, enfim, para arrecadar dinheiro para vocês e para essa entidade que também precisa. Então, já que é um trabalho de utilidade pública, né, fica aí como se diz, um conselho para vocês aí, e é lógico, né, a gente está aí para ajudar vocês também a organizar, a divulgar, e é lógico a gente participar também. Então, fica aí um pedido para vocês aí. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.